Bom dia, pessoal! Nessa aula de Química a gente vai fazer a correção dos exercícios, tá? Tanto o módulo 3 de Química 1, quanto o módulo 4 e 5 de Química 1. Então, vamos começar pela disciplina de Química 1, volume 1, módulo 3, referente a modelos atômicos. Vamos começar, então, pelos exercícios da plataforma EDA do dia 26/3. Relacione as características atômicas com os cientistas que as propôs e marque a resposta correta. 1. Dalton. 2. Thomson. 3. Rutherford. Então, primeiro, seu modelo atômico era semelhante a um pudim de passas. Então, qual foi o cientista que falou sobre isso? Thomson. Então, é o número 2. O próximo, seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar. Então, quem falou que o modelo era igual a uma bola de bilhar foi o Dalton. 3. Criou um modelo para o átomo semelhante ao sistema solar. Então, o cientista que criou o modelo parecido com o sistema solar foi Rutherford. Então, ficaria 2, 1, 3. Então, a resposta correta da 1 é a letra B. Questão 2. O átomo de Rutherford, 1911, foi comparado ao sistema planetário. O núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera os elétrons. A eletrosfera é a região do átomo que A. Contém partículas de carga negativa. B. Contém as partículas de carga elétrica positiva. C. Contém nêutrons. D. Concentra praticamente toda a massa do átomo. E. Contém prótons e nêutrons. Então, o modelo de Rutherford era dividido entre duas partes, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo ficavam os prótons de carga positiva e ao redor desse núcleo ficava a eletrosfera, onde ficam os elétrons de carga negativa, tudo bem? Então, a resposta correta da 2 é a letra A. Questão 3. O primeiro modelo científico para o átomo foi proposto por Dalton em 1808. Esse modelo foi comparado a, letra A, uma bola de tênis, B, uma bola de futebol, C, uma bola de ping-pong, D, uma bola de bilhar, ou E, uma bexiga cheia de ar. Então, o modelo de Dalton, o átomo era considerado uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, e ele foi comparado a uma bola de bilhar. Então, a resposta da 3 é a letra D. Questão 4. Fogos de artifício utilizam sais de diferentes íons metálicos misturados com um material explosivo. Quando incendiados, emitem diferentes colorações. Por exemplo, sais de sódio emitem cor amarela, de bário cor verde e de cobre cor azul. Essas cores são produzidas quando os elétrons excitados dos íons metálicos retornam para o nível de menor energia. O modelo atômico mais adequado para explicar esse fenômeno é o modelo de... depois de Rutherford, a gente tem o cientista Bohr, que, para complementar a teoria de Rutherford, resolveu estudar apenas a eletrosfera. Então, com isso, ele viu que os elétrons eles ficam em órbitas, eles ficam em níveis de energia, e esses níveis têm uma energia quantizada, então tem uma energia específica em cada nível desse. E ele também vai falar que quando esse elétron recebe energia, ele entra num modo que a gente chama de modo excitado. Então, ele consegue pular de um nível de menor energia para um nível de maior energia, ele faz um salto quântico. Só que para ele voltar para o nível dele, ele precisa liberar essa energia. Então, ele libera essa energia na forma de luz, que a gente chama de fótons, tudo bem? Então, o cientista que vai comprovar os fogos de artifício seria o Bohr. Só que, como o Bohr, ele na verdade não vai falar do átomo inteiro, ele fala só de uma parte do átomo, então a gente chama essa teoria de Rutherford-Bohr, porque o Bohr ele vem complementando a teoria de Rutherford. Então, a questão 4, a resposta é a letra B. Questão 5. Associe as afirmações a seus respectivos responsáveis. 1. O átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. O cientista que falou isso foi o Thomson, tudo bem? 2. O átomo é uma esfera maciça. Quem falou que o átomo era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível foi o Dalton. 3. O átomo é formado por duas regiões, denominadas núcleo e eletrosfera. Então, o cientista que dividiu o átomo entre essas duas regiões foi o Rutherford. Logo, a resposta da 5 seria a letra B. Questão 6. Segundo a lei da eletricidade, as cargas de sinais iguais se repelem, já as cargas de sinais diferentes se atraem. Considerando que no modelo de Rutherford os prótons, que são as cargas positivas, se encontram no núcleo, explique por que um próton não repele o outro. Então, o Rutherford ele sabia que existia uma partícula dentro do núcleo do mesmo tamanho dos prótons, só que de cargas neutras, que fariam com que esses prótons tivessem um espaçamento, então tivesse um espaço entre eles. Consequentemente, a repulsão ia diminuir. Só que ele não conseguiu provar.
Então, um pouco depois, Chadwick conseguiu provar que lá dentro do núcleo também existem as partículas chamadas de nêutrons. Então, são as partículas que ajudam a distanciar os prótons para diminuir a repulsão. Então, a resposta da 6 seria a letra C. Questão 7. Assinale a alternativa que completa melhor os espaçamentos apresentados na frase. O modelo de Rutherford propõe que o átomo seria composto por um núcleo muito pequeno e de carga elétrica positiva, porque as partículas que estão dentro do núcleo são os prótons. E fora do núcleo teriam partículas chamadas elétrons, tudo bem? De carga negativa, que ficam girando ao redor do núcleo numa região periférica denominada eletrosfera. Então, a resposta da 7 seria a letra D. Questão 8. Uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de A. Elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva? Não. Quem falou isso foi o Thomson. B. Uma estrutura altamente compacta de prótons e elétrons? Não. Na verdade, o átomo é dividido entre dois, o núcleo e a eletrosfera. C. Um núcleo de massa desprezível comparado com a massa do elétron? Não. O elétron ele apresenta a massa desprezível por ser muito pequeno. Então, quando a gente vai fazer o cálculo da massa do átomo, a gente só considera o núcleo. Então, por esse motivo que a gente só considera os prótons e elétrons. D. Uma região central com carga negativa chamada núcleo? Não. O núcleo fica com os prótons, então os prótons têm carga positiva, tudo bem? E a E. Um núcleo muito pequeno de carga positiva cercado por elétrons. Ok. Então o átomo é formado por um núcleo pequeno, onde ficam os prótons, que têm as cargas positivas, e ao redor do núcleo tem a eletrosfera, onde ficam os elétrons de carga negativa. Agora vamos corrigir os exercícios da apostila ELEVA, conceituais, página 311, tá? Referente ao módulo 3. Número 1. Dalton foi o primeiro cientista a propor um modelo atômico a partir de experimentos. Aponte a importância do modelo proposto por Dalton e identifique 3 características desse modelo. Então, o Dalton, depois de muito tempo, ele voltou a estudar o modelo atômico, tá? Então, a importância é ele ter voltado com essa ideia de modelo. Ele voltou com a ideia de Demócrito e Leucipto de que a matéria era constituída por átomos, tá? E ele conseguiu provar isso a partir de experimentos. Então, como é que era o átomo para o Dalton? Para o Dalton, o átomo era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, como uma bola de bilhar. Então, essa seria a resposta. Questão 3. Explique como era o modelo atômico proposto por Rutherford e identifique o principal problema desse modelo. Então, segundo Rutherford, ele conseguiu ver a partir de experimentos que o átomo era dividido entre o núcleo, onde ficam os prótons, que apresentam as cargas positivas, e a eletrosfera, onde ficam os elétrons, que apresentam as cargas negativas. O modelo de Rutherford tinha 2 problemas. Primeiro, ele não conseguia explicar por que os prótons dentro do núcleo não sofriam repulsão. Tudo bem? Por quê? Cargas iguais se repelem, sinais diferentes se atraem. Então, por que os prótons que apresentam a mesma carga não sofrem repulsão? Ele não conseguia explicar isso. E ele também não conseguia explicar como esses elétrons ficavam girando ao redor do núcleo e chegavam a um determinado momento que eles perdiam essa energia e se chocavam dentro do núcleo. Então, essas são as duas defasagens que tem nesse modelo atômico. Questão contextualizada 1. Os trabalhos de Thomson e Rutherford resultaram em importantes contribuições na história da evolução dos modelos atômicos e no estudo de fenômenos relacionados à matéria. Das alternativas abaixo, aquela que apresenta corretamente o autor e uma de suas contribuições é A. Thomson concluiu que o átomo e suas partículas formam um modelo semelhante ao sistema solar. Está errado. Quem falou isso foi o Rutherford. B. Thomson constatou a indivisibilidade do átomo. Também está errado. Quem falou isso foi o Dalton. C. Rutherford pela primeira vez constatou a natureza elétrica da matéria. Também está errado. Quem constatou a natureza elétrica da matéria foi o Thomson, a partir do momento que ele descobriu que existiam cargas positivas e cargas negativas dentro do átomo, tudo bem? D. Thomson, a partir de experimentos com raios catódicos, comprovou a existência de partículas subatômicas. Essa é a correta, porque ele conseguiu comprovar que o átomo era uma esfera
de massa positiva com cargas negativas incrustadas, que nesse caso seriam os elétrons. E a E. Rutherford reconheceu a existência das partículas nucleares sem carga elétrica denominada nêutrons. Não, o Rutherford sabia que existia alguma partícula dentro do núcleo que ajudasse no espaçamento entre os prótons, mas ele não conseguiu provar isso. Quem provou foi o Chadwick. Então, a resposta certa é a letra D. Questão 4. Um laboratório brasileiro desenvolveu uma técnica destinada à identificação de origem de bala perdida, comum nos confrontos entre policiais e bandidos. Trata-se de uma munição especial fabricada com adição de corantes fluorescentes, visíveis apenas sob luz violeta. Ao se disparar a arma carregada com a munição, são liberados os pigmentos no atirador, no alvo e em tudo que atravessar, permitindo rastrear a trajetória do tiro. Qual dos modelos atômicos a seguir oferece melhores fundamentos para a escolha de um equipamento a ser utilizado na busca por evidência dos vestígios desse tipo de bala? Então, quem falou qualquer coisa relacionada à luz foi o cientista Bohr, como a gente já viu antes, tudo bem? Então, a resposta da 4 seria a letra C, modelo Rutherford-Bohr. Questão 6. Comemorou-se no ano de 2011 o centenário do modelo atômico proposto pelo físico Rutherford. Prêmio Nobel de Química em 1908. Em 1911, Rutherford bombardeou uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfas, oriundas de uma amostra contendo o elemento químico polônio. De acordo com o experimento, Rutherford concluiu que A. O átomo é uma partícula maciça e indestrutível? Não, quem falou isso foi o Dalton. B. Existe no centro do átomo um núcleo pequeno, denso e negativo carregado? Não, o núcleo, na verdade, tem carga positiva por causa dos prótons. C. Os elétrons estão mergulhados em uma massa homogênea de carga positiva? Não, quem falou isso foi o Thomson. D. A maioria das partículas alfa sofreu um desvio ao atravessar a lâmina de ouro? Não. E. Existem no átomo mais espaços vazios do que preenchidos. Então, com esse experimento, o Rutherford ele conseguiu provar que o átomo, na verdade, ele não é maciço, ele tem espaços entre eles, tudo bem? Então, a resposta correta da 6 é a letra E. Questão 9. Os interruptores brilham no escuro graças a uma substância chamada sulfeto de zinco, que tem a propriedade de emitir um brilho amarelo esverdeado, depois de exposto à luz. O sulfeto de zinco é um composto fosforescente. Ao absorverem partículas luminosas, os elétrons são estimulados e afastados para longe do núcleo. Quando você desliga o interruptor, o estímulo acaba e os elétrons retornam, aos poucos, para seus lugares de origem, liberando seu excesso de energia na forma de fótons, daí a luminescência. A partir das informações do texto, pode-se concluir que o melhor modelo atômico que representa o funcionamento de interruptores no escuro é o modelo Di. Então, como a gente já viu em outras questões, o cientista que falou em relação à luz, tudo bem? Em relação à absorção de energia e liberação de fótons, foi o cientista chamado Bohr. Então, a resposta da 9 é a letra B. Agora nós vamos começar a corrigir os exercícios referentes ao módulo 4 e 5 de Química 1, Partículas Fundamentais e suas espécies. Exercícios da plataforma EDA do dia 1/4/2020. Um sistema é formado por partículas que apresentam a composição atômica, 10 prótons, 10 elétrons e 11 nêutrons. Ao sistema foram adicionadas novas partículas. O sistema resultante será quimicamente puro se as partículas adicionadas apresentarem a seguinte composição. O que é um composto quimicamente puro? É quando é o mesmo átomo, então a gente não vai ter diferença de átomo. O que significa isso? Significa que a quantidade de prótons tem que ser igual, tudo bem? Porque a partir do momento que eu mudo a quantidade de prótons, eu mudo o elemento químico. O próton é como se fosse o DNA desses elementos. Então, se eu mudo o DNA, eu estou mudando a pessoa. Cada um tem um DNA diferente. Então, no átomo é a mesma coisa. Se eu mudo o número de prótons, eu mudo o elemento. Então, nesse caso, o número de prótons tem que ser 10. Como ele falou que é quimicamente puro e não falou que está em forma de íon, os elétrons também tem que ser 10, tudo bem? Para o átomo ser neutro, a quantidade de prótons tem que ser igual à quantidade de elétrons. Então, por eliminatória, seria um total de 12 nêutrons. Então, a resposta da 1 seria a letra C. Questão 2. Um átomo constituído por 56 prótons, 82 nêutrons e 56 elétrons apresenta o número atômico e o número de massa, respectivamente, igual a... Primeira coisa, o número de prótons e o número atômico é a mesma coisa, tudo bem? Então, se ele apresenta 56 prótons, ele apresenta o número atômico igual a 56.
E a massa é só a gente calcular. A, que é a massa, é igual a P, que é o número de prótons, mais N, que é o número de nêutrons. Então, A seria igual a 56 mais 82, que é igual a 138. Então, a resposta da 2 seria a letra A. Questão 3. No íon de enxofre, encontramos. Então, a primeira coisa, você vê o número 32 em cima e 16 embaixo, e o número menos 2 do lado direito. Então, 32 está representando a massa de enxofre, 16 está representando o número de prótons de enxofre, que é a mesma coisa que o número atômico. Então, como é que a gente faria o cálculo do elétron? Elétron, se o átomo tivesse neutro, o número de prótons seria igual ao número de elétrons. Então, se ele tem 16 prótons, ele teria 16 elétrons. Só que ele está no formato de íon, ele está no formato de ânion. O que significa esse 2 menos? Que ele ganhou 2 elétrons. Então, se ele tinha 16 e ganhou 2 elétrons, agora ele tem 18 elétrons, tudo bem? E para fazer o cálculo do neutro, é só você pegar a massa menos o número de prótons. Então, 32 menos 16 vai ser igual a 16. Então, olhando as alternativas, a única alternativa que está correta seria a C. O elemento enxofre apresenta 16 prótons. Então, a resposta da 3 é a letra C. Questão 4. Quando um átomo de bromo recebe um elétron transformando-se no íon de bromo, que possui na sua estrutura prótons, elétrons e nêutrons, respectivamente, igual ao número de... Então, vamos lá. O número de massa do bromo seria igual a 80. E o número de prótons seria igual a 35, que é o que está embaixo. Qual seria a quantidade de elétrons? Se ele tem 35 prótons e se ele tivesse neutro, ele teria 35 elétrons. Só que agora ele está no formato de ânion. O que significa isso? Que ele ganhou elétron. Quantos elétrons ele ganhou? Nesse caso, ele ganhou 1. Então, se ele tinha 35 elétrons e ganhou 1, agora ele tem 36. O neutro é só você pegar a massa menos o número de prótons. Então, 80 menos 35 igual a 45. Então, a resposta que apresenta o número de prótons, elétrons e nêutrons corretamente seria a letra B. Questão de número 5. Qual das seguintes espécies não é isoeletrônica com o neônio? Então, primeira coisa, você vai lá na tabela e vai olhar o número de prótons, que seria o número atômico de cada elemento que está aí, tudo bem? Então, primeiro, o neônio. O neônio apresenta número de prótons igual a 10. Então, a gente vai olhar. O cloro, quando ele está neutro, ele apresenta número de prótons igual a 17. Só que ele está com menos 1 ali. O que significa isso? Que ele ganhou um elétron. Se ele ganhou um elétron, se ele tinha 17 e ganhou um elétron, então agora ele tem 18. 18 não é igual a 10, tudo bem? Então você já sabe que a resposta é a letra A. Mas vamos olhar as outras. Sódio. O número de prótons do sódio é 11. Só que o sódio está na forma de cátion, que significa o quê? Que ele perdeu um elétron. Se ele tinha 11 e perdeu 1, agora ele tem 10. Ok, igual ao do neônio. C, o oxigênio. O oxigênio ele ganhou 2 elétrons. Se ele tinha número de prótons igual a 8 e ganhou 2 elétrons, então agora ele tem 10, ok, igual ao do neônio também. A D, magnésio. O magnésio tem número de prótons igual a 12, só que ali ele está na forma de íon, está na forma de um cátion, significa que ele ganhou 2 elétrons, tudo bem? Desculpa, significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, se ele tinha 12 e perdeu 2 elétrons, agora ele tem 10. Então, por esse motivo, a resposta certa da 5 é a letra A, porque o número de elétrons do cloro é igual a 18, sendo que o número de elétrons do neônio é igual a 10. Então, não bate o número, por esse motivo, ele não é isoeletrônico. Questão de número 6. Considere as informações abaixo a respeito de um átomo genérico X. Então, ele deu que o número de prótons desse átomo é 3x mais 4, que a massa dele é igual a 8x e o número de nêutrons é igual a 16. De acordo com o conceito da estrutura atômica, qual é o valor de x? Então, você sabe que A, que é a massa, é igual a P mais N, que seria prótons mais nêutrons, tudo bem? Então, agora é só substituir. Então, onde tem a massa, você vai colocar o 8x, onde tem o próton, você coloca 3x mais 4, e onde tem nêutron, você coloca 16. Resolvendo essa equação do primeiro grau, a gente encontra que x é igual a 4. Então, a resposta da 6 seria a letra D, 4. Questão 7. O íon possui... Então, ele vai apresentar esse íon aí, esse íon X, tá? Então, em cima tem 39, embaixo tem 19 e do lado direito tem um mais. Então, 39 seria a massa desse elemento X
o 19 seria o número de prótons desse elemento X. Então, qual seria o número de elétrons? O número de elétrons seria 18. Por quê? Se ele tinha 19 prótons e ele tinha 19 elétrons e agora ele perdeu um elétron, então agora ele tem 18. O número de nêutrons é só você pegar a massa menos o número de prótons. Então, ficaria 39 menos 19 igual a 20. Então, a 7, se a gente for comparar as respostas, a única que tem a opção correta seria a letra A, 19 prótons. Então, a resposta da 7 é a letra A. Questão 8. Dados os átomos, então ele vai apresentar X, Y, Z, W e T. São isótopos. Então, o que é ser isótopo? É quando tem o mesmo número de prótons. O número de prótons é a mesma coisa que o número atômico. Então, é aquele número que fica embaixo. Então, você vai olhar todos os números e vai comparar. O número que for igual significa que eles são isótopos. Então, os números que são iguais seriam o X, que é 26, e o Z, que é 26. Logo, a resposta da 8 seria a letra A, tudo bem? X, 26 e Z, 26. Além de o Y, que apresenta 24, e o T, que também apresenta 24. Então, X e Z são isótopos, Y e T também são isótopos. Então, é a letra A. Questão 9. Dentre as alternativas a seguir, indicar a que contém a informação correta. Então, A. Dois átomos que possuem o mesmo número de nêutrons pertencem ao mesmo elemento químico. Não necessariamente só porque o átomo tem o mesmo número de nêutrons vai ser do mesmo elemento químico, tudo bem? B. Dois átomos com o mesmo número de elétrons em suas camadas de valência pertencem ao mesmo elemento químico. Não, porque esse átomo pode estar na forma de íon, então pode ter o mesmo número de elétrons, então não necessariamente significa que é o mesmo elemento químico. C. Dois átomos que possuem o mesmo número de prótons pertencem ao mesmo elemento químico. Ok, o número de prótons é a identidade desse átomo, então seria o DNA dele. Então, se ele tem o mesmo número de prótons, significa que é o mesmo elemento químico. A diferença vai ser que eles podem ser isóbaros, ter número de massas diferentes, ou ser isótonos, terem número de nêutrons diferentes, mas eles vão ser isótopos, têm o mesmo número de prótons, tudo bem? A letra D. Dois átomos com iguais números de massa são isótopos. Não. Mesma massa seriam isóbaros. E. Dois átomos com iguais números de massa são alótropos. Não, também não. Não necessariamente. Alótropos são quando você tem o mesmo elemento químico, só que apresentam ou uma quantidade de átomos diferentes ou estruturas diferentes, tá? Não tem nada a ver com isso. Então, a resposta da 9 seria a letra C. Questão de número 10. Os átomos A e B são isótopos. O átomo A tem 66 nêutrons. Assinale entre as opções a seguir o número de massa de A. Então, primeira coisa, se A e B são isótopos, significa que eles têm o mesmo número de prótons. Então, se o número de prótons de B é 3x mais 4, o número de prótons de A também vai ser 3x mais 4, tá? Então, agora é só a gente colocar na fórmula. A é igual a P mais N. Com isso, a gente descobre o valor de X. Então, no lugar do A, é só colocar 7x mais 10, que é igual a... No lugar do P, a gente coloca 3x mais 4. E no lugar do N, a gente coloca 66. Resolvendo essa equação do primeiro grau, a gente encontra que X é igual a 15. Agora que a gente sabe o valor de X, fica mais fácil a gente fazer o cálculo de A. É só substituir. Então, se A é igual a 3x mais 10, é só você substituir. A vai ser igual a 7 vezes 15 mais 10, que é igual a 115. Então, a massa do elemento A é igual a 115. Então, a resposta da 10 seria a letra C. Questão 11. Considerando os átomos X, Y e R, podemos afirmar que X e R são isóbaros. Isóbaros é quando tem o mesmo número de massa, eles não têm o mesmo número. B. X e R são isótopos. Os dois são isótopos porque X tem número atômico igual a 19 e R também. Então, a resposta é a letra B, tudo bem? Mas vamos olhar as outras. C. X e R são isótonos? Não, porque ser isótono é ter o mesmo número de nêutrons, então eles não têm o mesmo número de nêutrons. D. X e Y pertencem ao mesmo elemento químico? Se eles têm número de prótons diferentes, eles não pertencem ao mesmo elemento químico. E.
X e Y deveriam estar representados pelo mesmo símbolo químico? Não, porque se eles não são o mesmo elemento químico, eles não têm que ser representados pelo mesmo símbolo, tudo bem? Então, a 11, a resposta correta é a letra B. Questão 12. Ao analisarmos os íons A e B, podemos dizer que... Então, o que a gente sabe desses íons? Que a massa de A é igual a 35, o número de prótons de A é igual a 17 e o número de elétrons dele é igual a 18. Por quê? Ele está na forma de íon, ele está na forma de um ânion. Aquele menos ali representa que ele ganhou um elétron. Então, se ele tinha 17 elétrons e ganhou um, agora ele tem 18. E o B? O B, a massa de B é igual a 39, o número de prótons de B é igual a 19. A quantidade de elétrons de B vai ser igual a 18. Por quê? Aquele mais ali representa que ele tem um cátion, que ele está em forma de cátion. Significa o quê? Que ele perdeu um elétron. Então, se ele tinha 19 elétrons e perdeu um, agora ele tem 18. Logo, o elemento A e o elemento B são isoeletrônicos, apresentam o mesmo número de elétrons. Então, a resposta da 12 seria a letra D. Agora nós vamos começar a fazer os exercícios da apostila referente ao módulo 4, tudo bem? Conceituais, página 318. Questão 2. Determine um átomo que apresenta número de prótons igual a 2x mais 9 e o número de nêutrons igual a 3x mais 13. Ele vai querer, sua massa atômica vai ser igual a 197U. Então, ele vai falar assim, determine o número de prótons e o número de nêutrons. Então, primeira coisa, a gente sabe que o número de nêutrons é 2x mais 9. Desculpa, que o número de prótons é igual a 2x mais 9 e o número de nêutrons é igual a 3x mais 13. E a massa é igual a 197. Esses foram os dados que a questão deu. Agora é só a gente jogar na fórmula. A é igual a P mais N. Então, no A você coloca 197, no Z você coloca 2x mais 9 e no N você coloca 3x mais 13. Com isso, a gente resolve essa equação do primeiro grau. Então, x vai ser igual a 35. Agora é só substituir. Então, a A, ele falou, o número de prótons. Então, Z vai ser igual a 2x mais 9. Então, vai ser 2 vezes 35 mais 9, que é igual a 79. E B, o número de nêutrons. Nêutron vai ser igual a 3x mais 13. 3 vezes 35 mais 9. Então, vai dar igual a 118. Então, você descobriu que o número de prótons é 79 e o número de nêutrons é 118. Questão 4. Um átomo de um elemento químico bastante presente no dia a dia apresenta 14 nêutrons. Seu número de massa é igual ao dobro do seu número de nêutrons, menos 2 unidades. Determine o número de prótons desse elemento químico. Então, N é igual a 14. A massa vai ser o dobro do número de nêutrons menos 2 unidades. Então, vai ser igual a 26. Agora, é só substituir na fórmula. A é igual a P mais N. Então, ficaria 26 é igual a P mais 14. Então, é só fazer 26 menos 14 que você acha o número de prótons. Então, prótons vai ser igual a 12. Agora, questões contextualizadas, página 318, módulo 4. 1. Um ânion monovalente possui 18 elétrons e 20 nêutrons. O átomo neutro que o originou apresenta número atômico e de massa igual, respectivamente. Então, primeiro, o que é ânion? Ânion é quando você ganha elétron. Mono seria 1, então ele ganhou um elétron, tudo bem? Então, se ele ganhou um elétron e ele tem 18 elétrons, então agora ele tem 17 prótons, tudo bem? Porque era só você pegar o número de prótons mais 1, que daria o número de elétrons. Então, se ele tem 18 elétrons, o número de prótons vai ser igual a 17. Nêutrons vai ser igual a 20, que ele deu na questão. A massa é só você fazer o cálculo, prótons mais nêutron. Então, seria 17 mais 20 igual a 37. Então, a resposta da 1 seria a letra A. Questão 3. O íon ferro mais 2, que faz parte da molécula de hemoglobina e integra o sistema de transporte de oxigênio no interior do corpo, possui 24 elétrons e número de massa igual a 56. O número de prótons e o número de nêutrons desse elemento corresponde respectivamente a... Então, a gente sabe que a massa é igual a 56 e o número de elétrons é igual a 24. O que significa esse mais 2? Que ele está na forma de um cátion, que ele perdeu 2 elétrons. Então, se ele tem 24 elétrons e ele perdeu 2 elétrons, significa que antes ele tinha um número de prótons igual a 26, tudo bem?
Porque se você for considerar prótons igual a 26, ele perdeu 2 elétrons, então a quantidade de elétrons seria igual a 24. O número de nêutrons é só você pegar a massa menos o número de prótons. 56 menos 26 é igual a 30. Então a resposta da 3 é a letra A. Questão 6. Os isótopos radioativos do cobalto apresentam grande importância na medicina, sendo utilizados na destruição das células com câncer. O isótopo na forma de cátion bivalente do cobalto apresenta o seguinte número de prótons, elétrons e nêutrons. Então vamos lá. O que é um cátion bivalente? Cátion significa que ele perdeu o elétron. Bi é 2, então ele perdeu 2 elétrons. Então você vê ali que a gente tem uma massa de 60 e um número de prótons igual a 27. Então, A vai ser igual a 60, P igual a 27. Se ele tinha 27 elétrons e perdeu 2, então agora ele tem 25. Nêutron é só você pegar a massa menos o número de prótons. 60 menos 27 é igual a 33. Então, a resposta da 6 seria a letra B. Agora a gente vai começar a fazer os exercícios conceituais, página 323, módulo 5. 1. São dadas as seguintes informações relativas aos átomos hipotéticos X, Y e W. O átomo Y tem número atômico 46 e número de massa igual a 127. Ele é isótono de Y, de W. O átomo X é isótopo de W e possui número de massa igual a 130. O número de massa de W é 128. Então, ele quer saber, com essas afirmativas, é correto concluir que o número de atômico de X é igual a... Então, a primeira coisa, a gente vai anotar os dados que ele deu. Ele falou que Y tem número atômico igual a 46 e tem massa igual a 27. Então, você vai colocar lá 46 e 27. E ele falou que é isótono de W. O que é ser isótono? Mesmo número de prótons. Então, é só você pegar a massa menos o número de prótons que você vai achar. Então, 127 menos 46 é igual a 81. Então, se o número de nêutrons de Y é igual a 81, o número de nêutrons de W também é igual a 81. Ele falou também que o átomo X é isótopo de W e possui número de massa igual a 130. Então, você vai colocar lá, massa de X é igual a 130. E ele falou que o número de massa de W é igual a 128. Então, você vai lá colocar em W, massa igual a 128. Só que você tem o número de massa de W e tem o número de nêutrons de W. Então, com isso, você consegue achar o número de prótons. Então, A é igual a P mais N. É só você pegar 128 menos 81, que você encontra o número de prótons de W. Então, prótons vai ser igual a 47. Sendo que ele falou que X e W eram isótopos. O que é ser isótopos? Mesmo o número de prótons. Então, se W tem número de prótons igual a 47, X também vai ter número de prótons igual a 47. Então, a resposta seria 47, que é a letra A. Questão contextualizada 4, página 324. Isótopos radioativos de iodo têm grande importância na medicina. São usados no diagnóstico e no tratamento de problemas na tireoide. O isótopo de iodo, I-, usado para esse fim, apresenta os seguintes números de prótons, nêutrons e elétrons. Então, a primeira coisa, a massa de iodo vai ser igual a 131 e o número de prótons igual a 53. Aquele menos ali representa que ele está no formato de ânion. O que significa isso? Que ele ganhou um elétron. Então, se ele tinha 56 elétrons e ganhou um, agora ele tem 54. Nêutrons é só você pegar a massa menos o número de prótons. Então, 131 menos 53 é igual a 78. Então, a resposta da 4 é a letra C. Questão 10. Um modelo relativamente simples para o átomo descreve como sendo constituído por um núcleo contendo prótons e nêutrons e, ao seu redor, os elétrons girando. Um dos isótopos do elemento de ferro é representado pelo símbolo Fe. Em alguns compostos, a hemoglobina do sangue, o ferro encontra-se no estado de oxidação +2, Fe+2. Considerando somente o isótopo mencionado, é correto afirmar que o Fe2+. Então, vamos lá. A massa de ferro é igual a 56, o número de prótons de ferro é igual a 26. Se ele está no estado +2, significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, se o número de elétrons era 26, ele perdeu 2. Agora, o número de elétrons é igual a
24. Logo, a resposta da 10 seria a letra B. O número de nêutrons somando ao número de prótons é 56. E o número de elétrons é igual a 24. Por quê? A massa vai ser a soma dos prótons mais nêutrons. Então, seria o número de prótons mais o número de nêutrons, que daria 56. E o número de elétrons vai ser igual a 24, porque ele perdeu 2 elétrons. Dúvidas referentes ao dia 1/4. Boa tarde, professora. Eu não consegui entender muito bem essa matéria. Tentei procurar videoaula, mas não achei. A senhora sabe algum lugar que eu possa estar estudando? Então, se você viu o videoaula, se você viu o vídeo que eu postei e você não conseguiu entender, anota quais são as suas dúvidas e entre em contato comigo que a gente pode estar conversando e solucionando esse problema, tudo bem? Próximo. Tive dúvida na 5, pois esqueci a fórmula de que descobre o número de elétrons. Então, eu já expliquei as questões, mas se você continuar com dúvida, eu peço que você entre em contato comigo, que a gente pode estar conversando e vendo uma alternativa diferente para você entender, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só, essa aula termina por aqui. Então, se vocês sentirem dúvidas em qualquer questão que eu expliquei, não deixe de entrar em contato comigo que eu vou estar esclarecendo, tudo bem? Então, tenham um bom dia e até a próxima aula.